Bom dia, meninos. Mais uma aula de matemática aqui, professor Sérgio. E hoje, como eu tinha falado na aula passada, a gente vai aprender como é que calcula as raízes de uma equação do grau 3. Na aula passada, eu tinha falado que era possível resolver, inclusive vocês podem ver no último vídeo, quando eu dava uma pista. Como era essa pista? É quando eu dava, por exemplo, uma das raízes. Aí, através de uma das raízes, eu fazia uma divisão de polinômios através do dispositivo chamado Briot-Ruffini, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco de novo. E eu achava uma equação do segundo grau. Já a equação do segundo grau eu consigo resolver através do método de Bhaskara, que é aquele método lá que faz o delta e a gente identifica o A, B, C, D, né, da equação geral. Então, eu tenho aqui uma equação, está aqui ela, ó, que é uma equação do terceiro grau. Está aqui ela, opa, vamos voltar aqui, é isso aqui, está aqui ela, uma equação do terceiro grau. Nessa equação do terceiro grau, eu tenho x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Então, isso daí é uma equação do terceiro grau e a gente vai resolver ela sem saber aquela pista inicial, que era uma das raízes. Então, a forma geral da equação terceiro grau é essa daqui, ó. É A vezes x ao cubo, B vezes x ao quadrado, C vezes x, mais D igual a zero. Então, vai surgir um número qualquer aqui no valor de x, que se chama raiz, e essa raiz, quando substituída aqui, vai transformar isso em zero. Então, a gente vai ter que descobrir qual é esse número, através de um método que é bem simples. Um dos, né? Porque existem, na verdade, vários. Esse daqui é o mais simples que a gente vai aprender. E para isso, a gente tem que identificar quem é A. A gente tem que identificar aqui quem é A. Opa, vou botar de vermelhinho aqui. A gente tem que identificar quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Olhando aqui para essa equação, facilmente eu identifico. Aqui dá para ver que o A é o número que tem na frente do x. Quando não tem nenhum, isso quer dizer que esse número é 1. Olhando aqui para frente do termo que está no x ao quadrado, que se chama coeficiente, eu acabei de descobrir que o B é 2. O C é menos 1. E o D é menos 2. Aí, D menos 2. Então, eu acabei de descobrir os coeficientes. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou olhar para o D e para o A. Olhando para o D e para o A, eu vou fazer essa divisão, que é o seguinte aqui. Ó. D dividido, vou botar um risquinho aqui, pegar um negócio ali, dividido por A. Vou dividir D por A. D dividido por A. Vai ser isso aí. Dividido por A. Isso daí vai ter como resultado um número. Que número é esse? Ora, se eu olhar aqui, D é menos 2. Está mais para cima aqui, né? Vai ser menos 2. Menos 2. Né? Dividido por quanto? Dividido por 1. Está
mais para cá um pouquinho. Menos 2 dividido por 1. Vou colocar o risquinho aqui no meio, fininho. Então, eu tenho esse valor aqui, menos 2 dividido por 1. Isso daí vai ser igual, obviamente, a menos 2. Vai ser igual a menos 2. Então, é o seguinte. Uma das raízes dessa equação do terceiro grau, que vai transformar isso daqui em zero, quando eu substituir aqui no valor de x, vai ser algum divisor de menos 2. Aí eu vou ter que saber quais são os divisores de menos 2. Quais são os números que dividem menos 2? Aí fica fácil. Os números que dividem menos 2, eles são, vamos lá. Primeiro, número, tá aqui, 1. 1 divide menos 2. Outro número que divide menos 2, o número menos 1. Menos 1 também divide menos 2. Eu acho que ficou muito grande isso daqui. Eu acho que era essa, né? Eu acho que é essa, exato. Outro número que divide, menos 1. Então, o número menos 1, acho que está muito grande aqui. Menos 1 também divide menos 2. Ficou pequeno, né? Eu esqueço aqui. Pronto. Menos 1. Menos 1 também divide menos 2. Tem outro número que divide menos 2, que é o divisor de menos 2, que é o quê? 2. 2 também divide menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, tem outro número aqui. Esse número aqui é menos 2. 2, né? E, finalmente, o último divisor desse bicho aí, desse número, é o próprio menos 2. Ele é dividido por ele mesmo. Então, o próximo divisor dele é o número menos 2. Menos 2. Então, depois disso, um desses 4 números aqui vai ser uma das raízes desse polinômio aqui, equação terceiro grau. Qual é a que eu vou escolher, professor? Qual é das 4 raízes? Não sei. Só vai funcionar, eu só vou descobrir a partir do momento que eu substituir cada número desse aqui no lugar do x. E se isso der zero, é uma das raízes. Beleza? A gente vai fazer o seguinte. Nem todos os números aqui, lembrando que nem todos os números aqui vão ser as raízes. Então, não é só achar D sobre A e daqui são todas as raízes que transformam em zero, não. É 1, talvez sejam 2, se der sorte são os 3. Mas no caso aqui tem 4. Então, o primeiro que eu vou escolher aqui aleatoriamente é o número 1. Eu vou botar aqui no lugar de x para ver se dá zero. Beleza? Então, vamos lá fazer isso daqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho... Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer. 1. Daqui a pouco eu coloco, viu? O cubo. 2 vezes 1, né? Daqui a pouco eu coloco ao quadrado. Menos 1. Menos... Então, é o seguinte. O que eu estava falando era a seguinte coisa. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, né? Um pouquinho aqui. Aqui eu tenho 1 elevado a 3, né? Aqui tem um 3 aqui. Aqui tem 1 elevado ao quadrado, tem um 2 aqui. Olha isso, 1 elevado ao cubo, 2 vezes 1, 2 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 1. Aqui eu errei, né? Na verdade aqui é 2. Eu errei bem aqui, mas não tem problema. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui. Aqui é menos 2, né? Menos 2. Volto para cá. Venho para cá. Está muito grande. Menos 2. Está pequeno, né? Então era esse daqui mesmo.
menos 2. Fazendo essa soma aqui, isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos lá. 1 ao cubo dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 ao cubo dá 1. 2 vezes 1 ao quadrado dá 2. 1 mais 2 dá 3. Menos 1 dá 2. Menos 2, isso daqui dá 0. Então, de primeira aí, a gente descobriu que esse número aqui, o número 1, tem um nome. Como é o nome dele? Raiz. O nome dele aqui é uma raiz. Faltando um acento aqui. Raiz. Uma das raízes. Beleza? Ora, da aula passada eu descobri, já tinha falado com vocês, que essa equação aqui do terceiro grau, ela pode ser escrita na forma de um produto. Eu já descobri que uma das raízes é menos 1. Então, fica da seguinte forma, essa de cima. Fica x, aliás, uma das raízes é 1, né? Menos 1, eu descobri que uma das raízes é 1. E multiplica, tem outro parênteses, porque é uma raiz, é uma equação do terceiro grau, x menos uma raiz 1, que eu vou chamar de R1, e multiplica x menos uma raiz 2, que eu vou chamar de R2. Então, aqui eu só sei, desses três aqui, eu só sei que uma das raízes é 1. Eu não sei qual é a raiz R1 ou R2, mas eu já tenho a pista que uma é 1. E a partir daqui, a gente sabe calcular, porque foi feito no vídeo da aula passada. A gente tinha a pista de uma das equações, não é verdade? E dava para descobrir as outras duas. Aliás, a gente tinha a pista de uma das raízes e dava para fazer. Como é que a gente fazia isso? A gente dividia o polinômio do terceiro grau, tá? Né? Por esse polinômio aqui, porque a gente sabe dividir. Através de quê? Através do tal do Briot-Ruffini, né? Através do Briot-Ruffini, a gente descobriu uma equação do segundo grau, e essa equação do segundo grau a gente consegue resolver. Então, vamos lá. Fazendo o Briot-Ruffini, eu traço essa reta aqui, né, que a gente viu na aula passada, e essa daqui. Eu vou pegar esse primeiro número aqui, que é 1, não é menos 1, é 1. Se fosse mais 1, eu ia colocar menos 1 aqui. Vamos lá. Então, o 1 eu coloco bem aqui. 1. Agora, do lado de cá, eu vou colocar os coeficientes da equação terceiro grau. Quais são os coeficientes? É 1, 2, menos 1, menos 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, um pouquinho mais para baixo, menos 1, menos 1, menos 2. Coloquei aqui os coeficientes. Tá? Então, vamos lá. Esse número aqui, eu desço ele. Ele vem aqui para baixo. É a primeira coisa que eu faço. Mais uma vez. A primeira coisa que eu faço é descer esse número aqui. Ele desce. Tem lá no outro vídeo. Então, o que é que acontece? Aqui vai ser o número 1. Aí vamos fazer o produto. Esse vezes esse soma com esse. E sempre assim. 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Vamos lá, para frente. 1 vezes 4 dá 4. 4 mais menos 1 dá 3.
Beleza. Corrigindo aqui rapidamente, meninos. Desculpe, vamos corrigir aqui. Eu errei aqui. Vamos corrigir de novo. Ó. Vamos fazer o cálculo direito agora. Me desculpem. Na verdade é assim. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, é claro, né? 1 mais 2 dá 3. Na verdade aqui é 3, né? 3. 1 vezes 1 dá 1, mais 2 dá 3. Agora vamos em frente, vai dar certo. 1 vezes 3 dá 3. 3 mais menos 1 dá 2. Beleza? 1 vezes 2 dá 2. 2 mais menos 2, agora sim, tá certo. Dá 0. Esse 0 aqui, ele é o chamado resto. E como o resto é 0, é sinal que esse 1 aqui, a gente tem certeza que é uma das raízes. Sobrou os coeficientes 1, 3 e 2. Sobrou 1, 3 e 2. Isso quer dizer que agora eu tenho uma equação de segundo grau cujos coeficientes são 1, 3 e 2. Como assim? Vai ser, eu vou escrever aqui embaixo, maior um pouquinho, ó. Vou escrever de azul, vai ser x, já já eu coloco, vou colocar mais para baixo aqui, x mais x, já já eu boto os índices, né? Opa, vou ajeitar aqui, 3x, né? Mais 2. 2. E botando isso aqui, aqui é o quadrado. Onde esse 1zinho aqui, ó, é o coeficiente que fica aqui na frente. Esse 3 aqui é esse aqui. Esse 2 aqui é esse aqui. Então, agora para a gente descobrir as outras raízes, é só a gente resolver a equação do segundo grau. Então, para descobrir as outras raízes, é só descobrir a equação do segundo grau, aqui as raízes da equação do segundo grau. A equação do segundo grau você resolver, que é fazer aquele negócio do delta, menos b sobre mais 4ac, né? Pela fórmula de Bhaskara. Então, para não perder tempo, como vocês sabem calcular, eu vou só colocar aqui, ó, x ao quadrado, mais 3, né? 3x mais 2. Então, provavelmente vai aparecer aí uma parábola, tá aqui ela, ó. E eu vejo direto as raízes, ó. Então, eu já sabia uma das raízes. Uma das raízes era 1. Resolvendo essa equação de segundo grau aqui, eu sei que as outras raízes, ó, é menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Então, substituindo aqui, ó, se eu colocar menos 2 aqui, que é esse número aqui, se eu colocar menos 2 aqui, menos fica positivo. Então, na verdade, aqui fica mais 2. E aqui, a outra raiz aqui, ó, é menos 1. Menos 1 fica mais 1. Mais 1. Então, eu tenho aí, ó, a equação do terceiro grau, onde as raízes são 1, que é essa daqui, menos 1, que é essa daqui, não é essa, e 2, que é essa daqui, né? Se eu clicar aqui, vamos ver o que acontece. Tá vermelho também, né? Mas dá para eu mudar a cor aqui. Vamos mudar a cor aqui, peraí. Ver se eu mudo a cor aqui. Aqui. Vou colocar verde. Tá aí verde? Ok, pronto. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, fica por cima aqui, ó. Tá vendo? Verde.
né? Então, essa daqui, vou colocar ela para cima aqui. Se eu consigo. Pronto, botei. Essa daqui é a mesma dessa daqui, ó. Quando eu clico vermelho, ó, uma fica por cima da outra, tá vendo? Ó? Verde. Se eu clicar aqui, uma fica por cima da outra. Então, essa daqui é a representação fatorada dessa daqui. E eu descobri quais eram as raízes. Beleza? Então, vocês viram aqui, vou tentar aumentar aqui, ó, que eu tenho esse gráfico aqui, que é uma ondinha, e ele representa o gráfico da equação do terceiro grau. A equação do terceiro grau, ela está cruzando aqui, que é essa daqui, a verdinha, ó, o eixo horizontal em 3 pontos, que é o ponto menos 2, menos 1 e 1. Menos 2, menos 1 e 1. 3 parênteses, estão dizendo que isso daqui é uma equação terceiro grau, porque ele tem 3 raízes. Beleza? Então, isso caracteriza a equação terceiro grau. Só que não. A gente vai ver agora que nem sempre as raízes da equação terceiro grau vão ser reais. O que é que eu estou dizendo com isso? O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai ver esse exemplo aqui. X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, eu vou clicar aqui nela. Azulzinha, vou desligar o verdinho. O que aconteceu? Apesar dela ser uma raiz do terceiro grau, ela está cruzando aqui o eixo só na raiz 1. Se eu diminuir aqui, ó, nenhum mais canto, ela vai cruzar. Mas, professor, o senhor tinha acabado de dizer que para ser uma equação do terceiro grau, como foi o caso dessa daqui, eu tenho que ter 3 raízes, mas aqui o senhor acabou de mostrar que só aparece uma raiz, tá vendo? Ó, só tem uma. Cadê as outras duas? As outras duas raízes vão ser complexas. Elas vão estar no conjunto dos números complexos, que é aquele conjunto que a gente estudou lá no primeiro semestre. Ou seja, elas não vão surgir aqui do plano chamado plano real, mas elas existem. Como é que eu vou calcular isso? Da mesma forma que eu fiz no problema inicial. Só que elas vão surgir representadas na forma do número complexo. Ou seja, ele vai ter uma parte real e uma parte complexa. Vai aparecer aquele i de imaginário que a gente aprendeu no semestre passado. Então, a nossa tarefa aqui vai ser o seguinte. Eu vou resolver na próxima aula, porque para não estender demais o vídeo. Eu tenho como pista que uma das raízes, que é a raiz real, é 1. Então, eu posso escrever isso daqui na forma fatorada, né? X menos 1. Divido isso daqui por x menos 1, da mesma forma que eu fiz, e eu vou descobrir uma equação do segundo grau. A solução dessa nova equação do segundo grau que eu descobri aqui, ao fazer o método de Briot-Ruffin, sabendo uma das raízes, vai me dar duas raízes que são complexas. Como é que uma raiz vira complexa? Quando eu vou resolver aquele delta, né, de Bhaskara, e o delta, eu vou resolver a raiz de delta, né? E o delta é um valor negativo. A gente sabe que a raiz de um número negativo, a gente aprendeu no semestre passado, chama-se número complexo. Então fica como tarefa descobrir quais são as duas raízes complexas daqui. No próximo vídeo eu faço a solução. Beleza? Por hoje é só.